O Todo-Poderoso realmente enviou a praga da batata, mas a Inglaterra causou a fome. Em 1845, uma misteriosa praga assola as batatas de toda a Irlanda. As batatas ficam pretas e com a polpa fétida e se tornam impróprias para alimentação. A melhor amiga dos irlandeses pobres era a batata, pois quase toda a ingestão de calorias de 6 milhões de pessoas vinha desse precioso e produtivo tubérculo. Por anos consecutivos, o irlandês perderia, se não toda, grande parte da colheita do principal alimento da sua dieta. A Irlanda, então colonizada pela Inglaterra, chegaria aos números de uma das maiores hecatombes conhecidas na humanidade. 1 milhão de pessoas mortas pela fome, 2 milhões de pessoas emigraram forçadamente, 250 mil pessoas removidas de suas casas. Enquanto isso, milhões de animais vivos e toneladas de grãos eram exportados para a Inglaterra. O vídeo de hoje então busca responder: teria sido a grande fome na Irlanda uma praga do capitalismo? O Todo-Poderoso realmente enviou a praga da batata, mas a Inglaterra causou a fome. Bom, essa famosa frase dita pelo líder nacionalista John Mitchell da Irlanda, com ela a gente pode se perguntar, a gente pode ir ainda mais longe, não teria o capitalismo um grande papel por trás da grande fome da Irlanda que a gente vai explicar aqui hoje? 1 milhão de mortos seriam causados pela praga ou por um sistema econômico? Boa alvorada, período vespertino, noturno ou boa ansiedade para você que vai ter uma história triste, mas que pode nos trazer muitas lições históricas, econômicas, sociais, ecológicas, que acaba sendo estampada nesse grande sofrimento que marca a personalidade, eu diria assim, da sociedade irlandesa, do povo irlandês. Vamos entender um pouco desse episódio histórico, a grande fome na Irlanda, causada por uma praga que a gente vai explicar. Mas é bom lembrar que nesse contexto histórico, já que a gente tem muita discussão sobre, se você for colocar inclusive vídeos aí na internet, você vai ver poucas fontes, mas você vai ver muito conteúdo, inclusive de extrema-direita, anarcocapitalistas, discutindo que seria um fato que ocorreu por estado de bem-estar social, veja só, por causa de intervenção na economia, por causa de pouco mercado e não muita lei de mercado capitalista. Então hoje é um dia da gente discutir a grande fome na Irlanda. E é bom lembrar que desde 1801 a Irlanda fazia parte do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda, basicamente uma colônia da Inglaterra. E colonialismo moderno é o colonialismo capitalista. A gente está falando de um sistema capitalista onde já tinha se desenvolvido um mercado mundial. A Irlanda fornecia produtos, alimentos, itens, grãos para o mercado mundial, especialmente para a coroa britânica. Então a gente não está falando aqui de feudalismo, como muitos vão dizer, ou de excesso de intervenção estatal de um Estado que proveria algum tipo de bem-estar social ou estaria protegendo alguém aqui, que não fossem os mais ricos, é claro. Os resultados mais cruéis desse colonialismo a gente pode ver com a Grande Fome. Nesse ano de 1845, onde se inicia esse processo brutal, foi sentido pelos agricultores uma brisa e com um cheiro forte que passava pelos campos da Irlanda, e os agricultores assim acabaram descobrindo que grande parte da sua colheita tinha sido destruída. Hoje a gente sabe que o fungo chamado Phytophthora infestans foi o agente que tornou a batata preta, como vocês estão vendo na tela, a batata ia ficando preta com uma polpa fétida. Parênteses aqui, um grande debate sobre a origem da peste se dá no campo científico. Muitos cientistas tentam dizer qual é a origem desse fungo. Esse fungo veio principalmente pelo ar, ou teria vindo também por fertilizantes. Então a discussão é se ele teria vindo do México ou da América do Sul. E o mais recente estudo dessa que está na tela aí, a pesquisadora Jean Ristaino, aponta que teria vindo do Andes. Então a teoria de que o guano do Peru teria trazido o guano, um fertilizante que é cocô de aves, basicamente, ele era rapinado ali pelos países imperialistas no mercado internacional e ele ia parar nos campos da Irlanda. Ele teria trazido esses fungos. E aí a gente pode fazer uma primeira reflexão aqui, né? Impactos do colonialismo sobre o colonialismo. Então o colonialismo do Peru, que estava e até sofreu no final com a Guerra do Pacífico para a Inglaterra poder se apoderar do guano,
ele teve um impacto ecológico, econômico e social na Irlanda, se essa de fato ficar comprovada a tese da origem do fungo das batatas pretas. Então, com o vento forte, né, a Irlanda é uma ilha bem grande, mas é uma ilha com o vento forte, e junto das chuvas fortes que aconteceram em 1845, as batatas absorveram por suas folhas e suas raízes essa peste. E, muito rapidamente, foi vista uma grande perda da colheita daquele ano. E aí, galera, para a gente entender o nível de dependência do povo irlandês da batata, a gente está falando aqui de uma questão ecológica, ambiental, social, econômica junto, né? Cada família irlandesa consumia, em média, 4 toneladas de batata por ano, de 3 a 7 quilos de batata por dia. Mais de 6 milhões de homens, mulheres e crianças comiam batata cozida, assada, purê, ou batata com manteiga e cebola. Comiam pão de batata, bolo e sopa também. É bom lembrar que isso também se dava porque a batata era um cultivo produtivo. A concentração de terras na Irlanda já era grande. Cerca de 40% das propriedades tinham menos de 5 acres. E elas muitas vezes eram pulverizadas por vários arrendatários. Ou seja, muitos locadores de pequenas terras. Os pequenos agricultores, é bom lembrar, pagavam impostos para o império e os caros aluguéis para os latifundiários. Plantavam geralmente trigo, cevada e outros grãos. Aqui a gente pode pensar na dependência também dos grãos para conseguir grana, velho. Você tinha batata, você enchia a pança de batata, mas o que te dava grana, ou seja, que tinha valor comercial, eram os grãos, trigo e cevada. E isso era exportado. Com essa grana, o agricultor pagava tanto o seu aluguel, seu arrendamento, quanto os seus impostos. Então a gente vê aqui uma forma de dependência econômica também dos agricultores que se dá não só pela batata, mas também pelos sempre imperialistas grãos, até hoje, não é mesmo? É assim, galera, que a gente se configura com um pequeno agricultor com pouca terra e que ele precisa de uma cultura muito produtiva para usar nessa pouca terra que ele tem. Por isso que a batata foi essencial para a sua sobrevivência. 6 milhões de pessoas estariam ameaçadas pela morte e pela pestilência se algo acontecesse com a batata. E foi isso que a gente viu. Então, em 1845, 1/3 da produção de batata foi dada como perdida. A pobreza, que já era grande na Irlanda, aumentou e as pessoas esquálidas pelas ruas deixavam tenso o Império Britânico. Sir Robert Peel, o primeiro-ministro da época, instalou uma comissão para entender o que estava acontecendo. Essa comissão julgou que o problema era de raízes podres, que as batatas poderiam, por exemplo, ser reaproveitadas. Os trabalhadores, os agricultores tentaram comer as batatas, eles fatiavam as batatas e viam que era muito difícil aproveitá-las, mesmo assim tentaram comer e foi assim que muitas pessoas começaram a morrer com graves diarreias e até sangramentos internos aí por causa dos impactos da batata podre. Isso tudo se dava no contexto de laissez-faire, né? A gente pode dizer do Estado mínimo. O Peel era um cara que era pró-Estado mínimo, mas ainda assim ele pensou em como driblar isso, né? Predominou plenamente um estado de não intervenção, pelo menos até o final do ano aqui, certo? Até que o Estado britânico decidiu comprar milho mais barato possível da Índia. Então, em novembro foi fechado aí esse pacto para trazer o milho da Índia. Só que esse milho ele era muito duro, de péssima qualidade. As pessoas tinham hemorragias internas porque quando comiam elas entravam ou em estado de choque ou esse milho entrava rasgando no seu sistema digestivo e isso causava também graves sangramentos. Parênteses aqui, galera. Isso aconteceu inclusive por causa de uma certa saída do Estado mínimo. As Corn Laws eram leis que protegiam o agronegócio inglês ali, digamos assim, britânico, e não deixavam importações de alimentos. O Peel, sabiamente ali, querendo ajudar, não que ele seja bonzinho, mas o cara estava preocupado, milhões de pessoas estavam para morrer, né? Na verdade, milhares já morreram. E o Peel disse assim, vamos lá, vamos comprar milho indiano por fora das Corn Laws. Por quê? Porque com a Índia não havia relações de importação de alimentos. Então, estaria liberado comprar milho da Índia, mas não de outros lugares. E aí vamos para dezembro de 1845. A inflação estava nas alturas, quase 90 mil pessoas já haviam morrido pelo censo, tá? Mas o censo não é nada confiável, mas dá uma noção do tamanho do impacto da Grande Fome. Em março de 46, apenas é que a gente vê os milhos indianos chegando, algo que foi feito com certa arbitrariedade pelo Peel,
e que teve algum impacto para mitigar a fome na Irlanda. Nesse momento também, o governo fazia uma política de obras públicas. As pessoas mais pobres da Irlanda conseguiam algum tipo de remuneração para poder comer. Jamais foi sequer pautada, porém, a possibilidade de eliminar a exportação de comida e os grãos que iam parar como exportação para a Inglaterra. Nesse meio tempo, as workhouses, que é um tipo de casa de assistência social com trabalho forçado que é feito em troca de comida, sempre foram vistas como prisão. Mas em meio à miséria que os irlandeses estavam passando, elas estavam cada vez mais e mais cheias. Em junho de 1846, o Peel renuncia, o que era ruim começa a ficar pior. O cargo de primeiro-ministro vai para o Lord John Russell, um homem contra qualquer intervenção no mercado. Ele assume e retira até a política de compra do milho indiano. Russell colocou Charles Edward Trevelyan como responsável pelas não políticas de assistência à fome na Irlanda. Em dezembro de 46, as mortes oficiais já passavam de 120 mil. Muitos relatos falavam que os cachorros haviam sumido da Irlanda e que os cachorros sobreviventes comiam os cadáveres sem caixão. Algo comum para um povo que já havia vendido tudo para sobreviver. Em 1847, o primeiro-ministro Russell se dá convencido que algo havia que ser feito. As pessoas morriam aos montes. A febre amarela, tifo e a diarreia estavam resultando em sofrimento generalizado e mortes e mais mortes. A lei da sopa, Soup Kitchen Act, de fevereiro de 47, é aprovada, onde uma sopa pobre nutricionalmente era distribuída somente para as pessoas miseráveis. Agricultores que ainda pagam arrendamento não podiam comer. Em julho, já eram 3 milhões de irlandeses que dependiam das cozinhas da sopa. Muitos protestantes fizeram distribuição de sopa para os irlandeses que decidissem se converter ao protestantismo. Muitos irlandeses preferiram a morte, mas isso, sem dúvida, apesar de não ter sido uma prática em larga escala, serviu como um ponto de grande ressentimento entre católicos e protestantes, que depois vamos ver ser refletidas na história da Irlanda. Mas é bom dizer que foram movimentos localizados. A gente pode dar como exemplo de solidariedade, por exemplo, as cozinhas para a doação de sopas dos Quakers, que distribuíram milhares de litros de sopa. Os Quakers eram também protestantes. Em abril, a pestilência tinha se alastrado, a febre matava aos montes, e assim foi aprovado o Fever Act, a lei da febre, onde hospitais de campanha foram montados junto das workhouses. As pessoas em desespero preferiram ir presas que morrer de fome. Elas jogavam pedras em lojas na frente de policiais para poderem ter pelo menos uma refeição ao dia na prisão ou numa workhouse. As mortes eram tantas que os hospitais da febre tinham rampas para deslizar caixões e eles abriam na parte de baixo, tudo para acelerar o processo de enterro e também porque os irlandeses eram pobres demais para ter caixões. Resumidamente, vamos aos números catastróficos dessa triste história. Em 6 anos, 250 mil pessoas foram despejadas, 1 milhão de pessoas foram mortas. Nas contabilidades não oficiais do governo, somente nos meses de inverno de 1846, 400 mil pessoas morreram. 2 milhões de pessoas migraram. Em 1849, havia 200 mil detentos nas workhouses e elas suportavam apenas cerca de 114 mil pessoas. Em 1871, o censo reporta que a população da Irlanda é de 4,4 milhões, cerca de metade dos anos pré-Grande Fome. Então, galera, esse episódio muito triste na história humana, na história da humanidade, tem várias intersecções aí, né? É uma questão ambiental, é uma questão econômica, é uma questão social. Acho que com ela a gente tem que pensar também em criar uma história e reescrever a história da humanidade com um caráter também ambiental. A batata causava grande dependência, né? Tinha grande dependência por parte da alimentação do povo irlandês, e quando veio essa grande praga, a batata sendo perdida em vários anos seguidos, a gente conseguiu ver um impacto tremendo. A gente sabe muito bem que a gente está falando de uma época do imperialismo, a gente está falando de um país dependente e colônia da Inglaterra. Mas a partir disso, dá para a gente discutir se isso de fato foi um episódio onde o capitalismo foi um motor primordial para que tantas mortes e tanta desgraça acontecesse? Acho que sim, e vamos ver por quê. Essa é a nossa discussão de hoje. Seria errado a gente enquadrar como uma questão religiosa, estritamente. Muita gente fala da história da Irlanda como também um conflito entre protestantismo e catolicismo. Um catolicismo feudal
e um protestantismo capitalista. Porém, a gente vai ver que apesar dessas disputas, apesar do proselitismo, apesar da chantagem muito cruel de um pequeno setor protestante que só queria dar sopa ou comida para as pessoas católicas da Irlanda se elas se convertessem, a gente consegue ver que isso se esvai numa esfera da burguesia, das classes elitizadas, porque no final, quem estava exportando comida para fora da Irlanda era católico e era protestante também. Então, não é primordialmente uma questão de religião aqui. Tem o laissez-faire agora, né? O Estado mínimo. Tem muita discussão aqui se houve intervenção de mais ou de menos, mas a gente tem que entender que a história do capitalismo é uma história de intervenção do Estado para uma criação de um mercado artificial. Então, se a gente for pensar aqui, houve algumas intervenções e outras não. Coisas sagradas para o livre mercado não tiveram intervenção. Por exemplo, parar com a exportação de alimentos da Irlanda para a Inglaterra. Esse é um ponto que eu vou discutir daqui a pouco. Uma coisa que poderia ter sido feita, que seria uma intervenção, e não foi feita, é a distribuição, por exemplo, de novas sementes para os agricultores, de uma temporada para outra, poderem plantar para diminuir a chance da praga pegar de novo, ou uma distribuição de sementes de outro tipo de alimento. Então aqui a gente tem uma típica intervenção que não foi feita para proteger o livre mercado. Mas quando os interesses do capital estão em jogo, de fato, você muitas vezes usa o Estado para intervir, para manter aquele interesse de acumulação do capital. E aí a gente vai para a escassez artificial e para a questão da exportação. Não tinha comida na Irlanda? As pessoas morreram de fome porque não tinha comida? Muito historiador de direita justificou que era uma escassez absoluta. Mas não, ela era artificial. As exportações para a Inglaterra continuavam rolando solto. A batata representava apenas 20% da produção agrícola da Irlanda. Então a produção de grãos excedia muito a de batatas, mas os grãos eram usados pelos agricultores como cultura comercial, para pagar impostos para a Irlanda e para poder pagar seu aluguel. E então essa comida saía da Irlanda e as pessoas morriam de fome. Aqui um número muito interessante de uma das nossas fontes. Enquanto 0,3 milhões de acres eram destinados para a cultura da batata, 3,3 milhões eram destinados a grãos. Então durante a Grande Fome, a exportação de grãos aumentou, assim como a de bezerro, por exemplo, a de gado. Em 1847, 9.992 bezerros foram exportados, um aumento de 33% ao ano anterior. E no total, mais de 3 milhões de animais vivos foram exportados da Irlanda para a Inglaterra entre 46 e 50. Se a gente for pensar também em escassez artificial, a criação de escassez por privatização de rios, por exemplo. A velha acumulação primitiva do Marx. Então, rios e partes costeiras da Irlanda não podiam ser acessadas pelos agricultores ou pelas pessoas para pescar, por exemplo, porque elas eram privatizadas. Então a gente viu a mão do livre mercado aí, sendo muito mal, isso é capitalismo. A questão da terra aqui para a gente fechar. Por que havia uma dependência da batata? Porque a reforma agrária não havia sido feita, porque a construção da configuração de terras na Irlanda estava dada e ela era muito concentrada. Boa parte das terras na Inglaterra, elas estavam na posse de terratenentes ou grandes latifundiários. Mas a reforma agrária nunca foi pautada para conter a grande fome, pelo contrário. Então, em junho de 1847, galera, foi passada a cláusula Gregory, ou Gregory Clause. Ela negava qualquer ajuda assistencial para quem arrendasse ou alugasse mais de 1/4 de acre. Ou seja, se comesse sopa não podia ter terra. Se tivesse terra, tinha que morrer de fome, a não ser que você a entregasse. Essa lei permitia também que os latifundiários expulsassem os pequenos agricultores. Esse Gregory aí, cara, persona não grata. Acho que não deve nem ter nome de Gregory na Irlanda mais, de tanto ressentimento que esse cara causou. Essa lei ela serviu novamente para o capital, novamente para o capitalismo. Com essa lei, ela foi útil para acumular mais terras. Então, os agricultores eram expulsos pelos latifundiários e essa terra ela era arrendada para grandes produtores, para a criação de gado, para pecuária extensiva. Então, a gente está vendo mais acumulação primitiva aí, né? Mais acumulação artificial, escassez artificial sendo colocada, sendo que havia terra o bastante para todo agricultor irlandês poder plantar. Então a gente viu também a defesa, por último, a defesa
generalizada, arbitrária e violenta da propriedade privada sobre tudo. Então, quando a coisa começa a piorar em 47, 48, motins, movimentos de libertação nacional começam a surgir, tem leis como a Treason Felony Act para reprimir fortemente esses protestos. Então, se você soubesse de alguma movimentação contra a coroa britânica e você não denunciasse, você era preso também. Então, a defesa da propriedade privada contra a vida estava colocada ali. Por isso, galera, que a gente conclui aqui a discussão reafirmando, foi sim uma praga do capitalismo, porque tem questão de terra no meio sob uma perspectiva capitalista, revisando, questão das exportações também para a Inglaterra, porque o livre mercado e o comércio internacional são coisas onde o Estado não poderia também meter a mão para poder defender o povo irlandês que produzia comida e podia comer simplesmente o que já produzia. E por último, as leis de repressão que foram aprovadas. Hoje foi um episódio tenso, triste, para você que gostou desse tema, pode pesquisar aí, tem muito, principalmente conteúdo em inglês. Você que gosta de futebol, inclusive, vai ver interlocução até com luta de classes e futebol. O time do Celtic, na Irlanda, foi fundado pela comunidade irlandesa expulsa pela Grande Fome. Depois vai para a Escócia e funda o time. Foi um dos times que vaiou a morte da rainha da Inglaterra, né? Quando essa veio a falecer. E vocês podem ver bandeiras do Celtic que escrevem de uma forma bem politizada, nascidos na opressão e na fome. Então, isso até hoje marca a personalidade do irlandês e marca também os genocídios da fome e do capitalismo no terceiro mundo, porque a gente pode sim encaixar a Irlanda como um país de terceiro mundo nessa época, colonial e dependente. Logo depois, eles conseguiram a independência, mas isso é um papo para outro dia. Por hoje foi só. Você que curtiu aí esse roteiro feito de forma muito cansativa e árdua pela nossa galera. Curte aí, compartilha. Até a próxima e não deixa de seguir, hein? Ligar o sininho, por favor. Mando um eco salve para vocês.